Sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal vamos prosseguindo com o curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos. Este vídeo tem como título Ação Extraordinária do Demônio, a Infestação Diabólica. O que seria a chamada infestação diabólica? Segundo a Associação Internacional dos Exorcistas, na classificação em uso em nossa associação, a espécie de ação diabólica extraordinária que abraça todo tipo de ações demoníacas dirigidas a lugares ou a coisas dadas em uso ao homem, inclusive animais, é nominada infestação diabólica. Então, aqui se dá a definição de que a chamada infestação diabólica seria a ação do demônio em coisas e lugares, e inclusive animais. Enquanto na possessão e na vexação o maligno ataca diretamente o homem, o ser humano, na infestação ele o agride indiretamente, causando dano àquilo que serve às suas vidas. É como se, no caso da chamada infestação diabólica, o demônio agiria para atingir o ser humano através de coisas e lugares, inclusive às vezes danificando as coisas que são do uso do ser humano, né? Basicamente isso seria o fenômeno de infestação diabólica. Também no apêndice 1 do ritual de exorcismo da igreja, o atual ritual de exorcismos, então no apêndice há um tópico que tem como título Súplica e Exorcismo que podem ser usados em circunstâncias especiais da igreja. Então são algumas orações para serem usadas como forma de exorcismos em algumas circunstâncias especiais. Há uma rubrica, né, um texto que diz assim: a presença do diabo e de outros demônios aparece e existe não só quando ele tenta e atormenta as pessoas, mas também quando, com alguma ação própria, penetra em coisas e lugares e de várias formas se opõe à igreja e a persegue. Então nós temos esse texto que está nesse apêndice do ritual de exorcismos, porque como nós podemos ter presente com os vídeos que já estudamos também sobre a posição do magistério da igreja, não há nenhuma doutrina, nenhuma afirmação doutrinária, né, categórica do magistério oficial sobre o que seria algum tipo de ação física do demônio no mundo. Não há nada com relação a isso. E aí, agora nós encontramos nesta rubrica, neste texto, num apêndice do ritual de exorcismos, esta afirmação de que o demônio, com alguma ação própria, penetra em coisas e lugares e de várias formas se opõe à igreja e a persegue. Mas podemos nos perguntar de que modo isso acontece? O que poderia o demônio realizar em um lugar e em um objeto? O que seria essa ação própria? Não existe doutrina alguma da igreja sobre isso. E o próprio texto do ritual também não fala que forma de ação é essa? O que o demônio poderia causar? O que é essa ação própria? Né? Que penetrando coisas e lugares faz com que haja uma oposição à igreja e uma perseguição à igreja. Que fenômenos os demônios realizariam? A igreja não diz. O texto não diz. Né? Bem, de qualquer forma, nós afirmamos que essas ideias, né? Porque a gente pode perguntar de onde vem essa ideia de que o demônio realiza ações em lugares e coisas, fenômenos físicos. Não parece ser uma ideia que vem do magistério da igreja, porque, como eu disse e afirmei, não há uma doutrina da igreja sobre isso, de modo oficial, dogmático, claro. E nem mesmo a Sagrada Escritura traz afirmações doutrinárias neste sentido, né? Então, parece que essas ideias vêm muito mais da cultura popular, de fenômenos que não se sabiam explicar, mas nós vamos passo a passo ir avaliando estas coisas. Continua as chamadas diretrizes da Associação Internacional dos Exorcistas. Assim se afirma: dentre os lugares e coisas que o homem usa e que são possíveis
objetos de infestação diabólica, as casas ou habitações são talvez as realidades mais frequentemente feitas de teatro para fenômenos extraordinários atribuíveis a uma ação demoníaca. Então aqui se fala, né, sobretudo de casas que são infestadas por demônio. E daí também vem a ideia das casas mal assombradas, né? Dessas ideias, né, surge também essa questão das chamadas casas mal assombradas. E dentre os fenômenos que, portanto, se realizariam em casas e em habitações, como se fosse um palco, né, para a ação do demônio, se nomeia e se especifica alguns tipos de fenômenos, como, por exemplo, às vezes os demônios, né, se mostram com aspecto de espectro. Então, uma coisa meio fantasmagórica ou meio que sombras que apareceriam e as pessoas veriam estes espectros. Sibilam, falam, riem e simulam outros rumores. Então, às vezes, se escutaria vozes, risos, né, falas misteriosas no ambiente. Deslocam ou quebram mobílias ou adereços, né? Então, pedras que são jogadas, móveis da casa que se movimentam e quebram, né? Coisas assim. Mesma coisa que se segue, né? Atiram-se pedras e facas, então são objetos, né, que se movem misteriosamente. Causam barulhos de golpes e batidas, né, barulhos misteriosos na casa. Às vezes aparecem como bode, serpente, gatos e outros animais. Então, os demônios apareceriam não só como espectros, mas também em forma de bode, serpente, gato e outros animais. Causariam perturbações, fazendo despertar pessoas, por exemplo, causando barulhos de portas que batem, passos pesados que se escutaria, né, na casa, ou quando não, a pessoa dormindo teria arrancada ou puxado a sua roupa, puxado o cobertor, coisa desse tipo, né? Fenômenos assim, portanto, aconteceriam. E esses são os fenômenos pelos quais, né, se indicaria uma infestação do demônio, né, numa casa, num ambiente. Bem, as próprias diretrizes da Associação Internacional dos Exorcistas reconhece que se trata de fenômenos nos quais é fácil ser vítima de sugestão ou engano. Então, ver coisas, ouvir coisas, pode estar ligado a vários tipos de alucinação, alucinação visual, alucinação auditiva, né? E é frequente que tais fatos não sejam atribuíveis à infestação, mas à vexação. Também há essa afirmação das diretrizes, né, da Associação Internacional dos Exorcistas, que pode se confundir o fenômeno de infestação com o fenômeno de vexação. Não vamos entrar aqui nessa questão, temos já um vídeo que fala também sobre a questão da vexação, ou suposta vexação do demônio. Também explicamos ali como pode, nesses fenômenos, haver muitas explicações psíquicas, né, para compreender estes fenômenos. Bem, e aí fica de fato a pergunta: como saber que tais fenômenos, né, não é, na verdade, sugestão psíquica, alucinação e várias outras possibilidades, né? Não se estabelece um critério para determinar que, de fato, haja em um lugar uma infestação do diabo. A igreja, por exemplo, não apresenta critério algum para fazer esse discernimento, né? Não existe na doutrina da igreja algo relacionado a isso. E aí é um problema. De novo, como entender que tais fenômenos não possam ter várias explicações, como já disse, alucinação visual, auditiva e várias outras questões psíquicas que já comentamos no vídeo sobre vexação, e algumas outras coisas vamos comentar neste vídeo. Então fica, né, a questão. E de fato, o que pensar sobre o possível fenômeno de infestação diabólica? Bem, não há fundamento bíblico e no magistério oficial da igreja para se afirmar a existência de infestação, essa ideia, né, de o demônio agindo em coisas e lugares. Não há nada na Sagrada Escritura, na revelação divina, que ateste tais fenômenos como fenômenos realizados pelo demônio. Assim como também não há na doutrina oficial da igreja nenhuma doutrina sobre isso. Ainda que apareça no texto do ritual de exorcismos,
né, no texto do apêndice, que já citamos o texto. Apesar de que ali apareça essa possibilidade, o próprio texto é um texto pastoral, não propriamente dogmático, e mesmo o texto, como depois nós vamos analisar mais detidamente, nada fala sobre o que seria essa ação própria do demônio em lugares e objetos. Não se fala que fenômenos poderia acontecer, né? Então, é um texto que fica também um tanto quanto ambíguo no sentido de que incompleto, né? Ele diz algo, mas sem aprofundar, né? O fundamento de tal ideia, de uma suposta infestação diabólica, parece que vem muito mais de crenças populares e de fenômenos que não se sabiam explicar, que por vezes acontecia e se atribuía ao demônio, né? Muitos desses fenômenos não passavam de alucinação, muitas vezes, né? Ou fenômenos, como nós vamos ver, parapsicológicos, que não se sabia explicar e se atribuía ao demônio, né? Bem, e de fato, com relação a pessoas que num local vê espíritos, demônios em forma de animal ou monstro, ouve voz, aqui pode haver sugestão psíquica e alucinação, fenômeno muito recorrente, e que não tem nada a ver com loucura, tá? Não se trata de falar que e afirmar que pessoas que de repente dizem que viram alguma coisa são loucas, não são normais, são fenômenos profundamente normais, em pessoas normais, inclusive, né? São fenômenos psíquicos. Comentamos já no vídeo sobre vexação que essa coisa de às vezes a mente ver coisas, ouvir coisas, né, num determinado espaço pequeno de tempo é profundamente natural acontecer, né? E quando há um ambiente que favorece a crença nessas coisas, mais ainda por vezes acaba se vendo e ouvindo coisas, porque a própria mente sugestionada por crer nessas coisas acaba vendo aquilo que ela acredita, né? Então isso é muito conhecido e explicável cientificamente. Então boa parte de fenômenos ligados a isso são fenômenos psíquicos. E quanto à movimentação de objetos, pedras, facas, coisas que quebram, barulhos que várias pessoas ouvem. Uma coisa é uma pessoa dizer que ouviu um barulho e ninguém ouviu. Pode ser uma alucinação auditiva. E agora, quando várias pessoas ouvem, né? Aí, por primeiro, há que se perguntar se não é fraude ou um fenômeno natural. A gente sabe que por exemplo, quando se esquenta e se esfria, né, então a temperatura do ambiente, né, pode haver barulhos e estalos dependendo do material que a casa é construída e de coisas que existem na casa, né, o fenômeno chamado de dilatação por causa da temperatura pode produzir alguns barulhos que são naturais. Pode haver algum tipo de vento, alguma coisa que também pode causar barulhos. Então, há uma porção de possibilidades de explicação de fenômenos naturais que podem causar barulhos, por exemplo, né? Mas há também algumas vezes que nós somos e precisamos nos perguntar se não existe fraude. E aqui vou dar 2 exemplos. E no primeiro momento com relação à questão de barulhos. É muito conhecido no fenômeno, dentro do fenômeno do espiritualismo moderno ou do espiritismo moderno. E aqui, quando eu falo de espiritismo, eu não estou me referindo a um tipo específico de espiritismo, porque há vários tipos de espiritismo, o kardecismo, a umbanda, outras formas também de espiritismo, mas no início do movimento espírita, então, se assim a gente pode dizer, estão os fenômenos relacionados às chamadas Irmãs Fox, nos Estados Unidos. Então, foi a partir desse fenômeno que o movimento espiritualista ou espírita começou a se espalhar. E o que aconteceu? Numa casa ouvia-se barulhos. E, então, algumas pessoas na casa começaram a buscar entrar em contato com esse barulho, perguntando se esse barulho era causado por espíritos. Então, tipo assim, esse barulho é causado por espíritos? Fazia uma pergunta. Se sim, deu uma batida. Aí dava uma batida. Era que sim. E a partir
disso, né, uma batida era sim, duas batidas não. Foram entrando em contato com esse suposto espírito. E depois, pelo número de batidas correspondendo ao número de letras, começaram a ter respostas dessa suposta entidade. Então, também uma batida era a letra A, duas batidas a letra B, três batidas a letra C, ia se formando palavras, e assim se estabelecia uma comunicação com um suposto espírito. Então, isso aconteceu lá em Hydesville, nos Estados Unidos, com as chamadas Irmãs Fox, e foi um fenômeno, né? E isso começou a se espalhar, e começaram a fazer sessões para entrar em contato com estes supostos espíritos. Bem, acontece que o espírito que supostamente aparecia na casa das Irmãs Fox, Charles Rosna, nunca se comprovou que essa pessoa existiu. Não há nenhum documento, nada que prove a existência dessa pessoa. E muito tempo depois, as Irmãs Fox, duas delas, na verdade, né, reuniram diversos jornalistas e tudo mais e mostraram que os barulhos que se ouvia na casa eram fraude. Elas produziam estes barulhos com a articulação dos dedos do pé, né? Então se tratava de fraude, se ouvia barulhos misteriosos e era truque, né? Era um truque. Então tem que se tomar muito cuidado, né, com a possibilidade de fraude e de truque. Também trago aqui um outro caso que é disponível na internet, inclusive, no tempo em que o saudoso padre Oscar Quevedo fazia um programa no Fantástico que se chamava O Caçador de Enigmas. E ele foi a uma casa que supostamente também estava assombrada, né? Ou por espíritos ou por demônios, porque na nossa realidade brasileira, alguns vão dizer que uma casa assombrada, às vezes está sendo assombrada por espíritos de mortos e que precisa, então, às vezes rezar missa. Também se, né, mistura muitas coisas, né, para que esses espíritos possam ir embora. Ou, né, numa interpretação mais cristã, se tratam de demônios, enfim. O padre Quevedo foi chamado a ir a uma casa que supostamente tinha barulhos misteriosos, objetos caíam, se quebravam, né? Objetos da casa. No programa aparece, né, uma senhora muito piedosa rezando, né, para que os demônios pudessem ir embora. E eles ficam na casa e, de fato, enquanto eles estão na casa, não conseguem comprovar o que causa os barulhos, porque acontece, barulhos estranhos, objeto cai, né? E aquela coisa, então, da assombração. Mas eles tinham colocado câmeras na casa, né? E depois, então, que foram embora e tomaram as filmagens, se observa que uma das moças que habitavam a casa é que causava os fenômenos. É ela que derrubava os objetos, é ela, né, que fazia quebrar alguma coisa, né, que atirava alguma coisa assim quando ninguém percebia. Então era um truque ou fraude. E é interessante que essa fraude ela pode ser consciente ou inconsciente, tá? Mas nós não vamos aprofundar isso. Mas o que digo aqui que é importante também ter presente isso, que esses barulhos, essas coisas misteriosas, pode ter uma explicação natural, pode ter uma explicação por fraude. E muitas vezes, quando a gente ouve os relatos, por exemplo, dos padres exorcistas, que vão até um lugar onde tem uma pessoa possuída ou uma casa infestada, e que eles dizem que de fato alguma coisa quebrou, um barulho aconteceu, a gente não vê um espírito crítico para avaliar se tais fenômenos são reais ou se há truque, né? Infelizmente, por vezes, não há esse critério de avaliação em muitos dos padres exorcistas, né? Mas é preciso ter atenção a isso. E mesmo assim, além dos fenômenos naturais mais conhecidos ou de truque, também há a possibilidade que a gente esteja diante de um chamado fenômeno de telergia, que é raríssimo, mas que, segundo a parapsicologia, pode acontecer. Do que se trata? Se trata do fato de que o ser humano possui
no seu corpo diversas formas de energia, energia mecânica, né? Energia elétrica, no nosso corpo passa energia elétrica, portanto, a energia elétrica em nosso corpo, energia eletromagnética e assim por diante. Então, é possível que energia do ser humano possa ser exteriorizada inconscientemente e de repente causar um barulho, derrubar um objeto, mas são fenômenos raríssimos, muito, muito raros e que pode acontecer, né? Então, alguma pessoa causa os movimentos e os barulhos inconscientemente por alguma energia do seu corpo que se desprende, né? E se trata sempre com alguma pessoa que traz alguma questão psíquica ou psicológica, né? Então, algum trauma, alguma questão psíquica, às vezes se manifesta, seja em formas de doença psicossomática, e em casos raríssimos, em energia que se exterioriza e causa esse tipo de coisa para chamar atenção, né? Então, são fenômenos que existem, mas que são muito raros. E aí, no chamado estudo das casas mal assombradas ou as casas infestadas, o que se conclui? Se conclui que não se trata de casas assombradas. Por quê? Quando se tira as pessoas e se coloca câmeras, sem a presença das pessoas, nada ocorre. Portanto, não existe casa assombrada, existe pessoa que assombra a casa. Seja causando fenômenos, né, de barulho, isso, aquilo, por truque, por fraude, consciente ou inconsciente, seja causando estes fenômenos inconscientemente por energia humana que se exterioriza e causa tais fenômenos, né? Então é isso que acontece. Bem, muitas vezes na chamada demonologia se interpreta que uma casa possa ficar infestada, né, por demônio, por exemplo, porque algum objeto infestado colocado numa casa faria com que os demônios ali se manifestassem. Então a pessoa ganhou um presente, né, e aquele presente foi consagrado ao diabo, ou aquele presente era um objeto de culto numa outra religião, e a pessoa traz para a sua casa, e segundo alguns padres exorcistas ou demonologistas, né, demonólogos, né, então com isso, com esse objeto na sua casa, poderia trazer o mal, e assim a sua casa ficar infestada. Essa ideia, ela é, eu diria, superstição. E aqui eu lembro aquilo que já tratamos em vídeos anteriores, a chamada questão das carnes imoladas aos ídolos, que Paulo vai tratar em suas cartas, né? Os cristãos ficavam em dúvida se podiam ou não comer carnes que eram vendidas em açougues, e naquele tempo essas carnes, elas eram carnes que vinham de sacrifícios a ídolos, a divindades de outras religiões. E essas carnes eram, portanto, desses animais oferecidos em sacrifícios em cultos pagãos, e elas eram depois colocadas para ser comercializadas. Os cristãos podiam comer destas carnes? Sim ou não? Paulo vai dizer sim, porque esses ídolos, esses demônios não são nada. Só devem se abster de comer estas carnes se isso causar escândalo em alguém. Aí sim, não comam. Mas caso contrário, não há problema algum. Ou seja, Paulo está dizendo aquelas carnes que foram usadas em cultos pagãos, oferecidos a divindades, né, a outros deuses, pode trazer, pode comer, não tem problema algum. Porque esses ídolos, esses demônios não são nada, né? Então essa ideia de que um objeto pode trazer algum tipo de mal para minha casa, né? Se esse objeto estiver infestado e eu trazer para minha casa vai liberar uma energia do mal e o demônio vai agir em minha casa, né? E coisas desse tipo, isso é superstição, né? E de fato, muitas pessoas, às vezes, católicas não tão praticantes, que às vezes nem sabem, né, que um determinado objeto é um símbolo religioso de uma outra religião, ou isso, aquilo, e tem na sua casa, nada acontece. Mas alguma vez pode acontecer que algumas coisas aconteçam. Por quê?
Então, uma pessoa, né, ganhou um objeto e depois ela ouviu falar que aquele objeto era de um outro culto e, ao mesmo tempo, ela ouviu muitas coisas que diz que esses objetos podem trazer demônio, pode trazer o mal, isso, aquilo. Então, de repente, né, pode começar a acontecer na casa dela algum barulho estranho, né? Alguns fenômenos podem começar a acontecer. A pessoa de repente fica doente misteriosamente, tem a impressão de que tudo começa a dar errado, começa a sentir sensação ruim, né, na própria casa ou no cômodo da casa, e de repente é um cômodo onde tem um objeto que de repente é suspeito, né, de ter sido, de ter vindo de algum culto, outro, alguma coisa assim, né? Então começa a ter essas sensações, e quando não, começa a ouvir barulho estranho, batida estranha na casa, coisas desse tipo. E aí se coloca a culpa, né, naquele objeto, né, porque aquele objeto está naquele local, trouxe, né, demônios e coisa desse tipo. E aí, né, tirando aquele objeto da casa, queimando, jogando fora, fazendo uma espécie de exorcismo na casa, pronto, soluciona-se o problema. Tudo sugestão psíquica. Tudo pura sugestão psíquica. Se você acredita naquilo, se você tem medo de que um objeto ou outro possa te causar um mal, né, inconscientemente você pode experimentar esses tipos de fenômeno de sensação ruim, de ficar doente, de ouvir coisas. E é tudo sugestão psíquica. E quando acontece algum fenômeno, de um barulho que mais pessoas ouvem, um objeto que cai, pode ser um próprio fenômeno parapsicológico chamado de telergia, né? Então, são fenômenos raros quando acontecem, né, mas que têm explicação natural. Não há base bíblica e na revelação para se afirmar alguma doutrina sobre infestação diabólica, muito menos infestação diabólica causada por algum objeto que vem de um culto pagão e que pode trazer o demônio para minha casa ou coisa desse tipo. Não há doutrina assim no magistério oficial da Igreja. Aparece um texto do magistério de caráter pastoral e não doutrinal, né, que está lá no Ritual de Exorcismos, apêndice 1, o qual já apontamos, que diz que a presença do diabo e de outros demônios aparece e existe não só quando ele tenta e atormenta as pessoas, mas também quando, com alguma ação própria, penetra em coisas e lugares e de várias formas se opõe à igreja e a persegue. O texto afirma que, portanto, o demônio, né, penetra coisas e lugares e de várias formas se opõe à igreja e persegue. Mas de que forma o demônio penetraria coisas e lugares? E quais são essas várias formas pelas quais os demônios se opõem à igreja e a perseguem? O que eles causariam nos objetos e lugares? O texto não diz nada. Né? Nada, não se fala em nenhum fenômeno físico que os demônios realizariam. Pode-se entender que por tais objetos e lugares causam tentação, que então gera oposição e perseguição à igreja, ou seja, o demônio não só causa tentação diretamente a nós, né, mas também causaria algum tipo de tentação e oposição através de realidades físicas. Né? E então, a ação física ela é indireta, porque lembramos, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 395, vai dizer que os demônios não podem causar, por exemplo, desastres naturais, portanto, não podem causar desastres físicos, e que só causam males de natureza espiritual e indiretamente físico. Né? Os demônios causam males espirituais, a tentação. Né? E indiretamente físico, ou seja, quando alguém cai na tentação e faz o mal fisicamente para alguém. Aí sim. Mas o demônio não age diretamente na realidade física. Não pode, por exemplo, causar desastre natural. Então, teoricamente, não pode causar um desastre numa casa. Por exemplo, quebrar um aparelho eletrônico. Ou quebrar um copo. Não pode.
realizar um fenômeno físico. É isso que diz o catecismo. Né? Então a gente vê que esse texto que está é uma rubrica do apêndice do ritual de exorcismos. Ele faz uma afirmação, mas não se aprofunda. Né? Não se aprofunda. Não nos explica o que é essa ação própria, que penetra coisas e lugares. E, de várias formas, quais formas? Causa uma oposição à igreja e uma perseguição. Não diz. Né? Não diz. Mas a gente pode entender que, sim, objetos e lugares podem causar tentação e fazer com que pessoas envolvidas por esses objetos e lugares se oponham à igreja e causem perseguição à igreja. Porque, propriamente falando, a igreja é perseguida no mundo por pessoas muito concretas, que a gente pode dizer se deixam levar pela tentação, seja a tentação do próprio mundo, a tentação, né, do próprio eu, e até mesmo a tentação do demônio, e com isso, né, deixando-se levar, né, por coisas, também perseguem a igreja. A gente pode entender dessa forma. Né? Porque, de fato, a igreja não fala e não ensina nada sobre a ação física do demônio no mundo. Ok? Então, parece que tal crença de infestação do demônio adentra mais por crendice popular e por fenômenos que não se sabiam explicar do que por um fundamento bíblico. Né? Então parece que é daí que vem esta ideia de infestação do demônio, não da Bíblia, não da revelação, né, da revelação divina e do magistério da igreja, mas por uma crença, e diante de fenômenos que não se sabiam explicar, se atribuía ao demônio. A compreensão de fenômenos psíquicos e parapsicológicos elimina a atribuição de tais fenômenos aos demônios. Se eles querem mostrar o seu poder, como alguns exorcistas dizem, os demônios querem mostrar o seu poder. Parece que eles falham tremendamente, que não tem poder de fato nenhum. Né? E aqui eu lembro, porque se trata também de um fenômeno físico, né? Padre Gabriele Amorfi, comentando sobre a levitação, diz que nunca viu nenhum, a não ser um, talvez, porque ele não se apercebeu bem. Né? Então, a gente vê que já é ambíguo, ele não tem certeza. E se os demônios, e ele depois diz, os demônios causam levitação porque eles querem manifestar o seu poder, mas ele que fez 70 mil exorcismos só viu um. Então, se os demônios querem mostrar o seu poder, por que não manifestam esses fenômenos de modo claro? Porque eles são raríssimos. Raríssimos. E quando acontece, né, são fenômenos muito simples. Né? Um copo que cai, por exemplo. Pode ser até alergia humana. Né? Não fica claro, portanto, uma força, né, superior à natureza humana, causando tais tipos de fenômeno. Né? Conclusão. Tendo estudado os chamados fenômenos extraordinários do demônio, que teriam alguma incidência física, né, com exceção da obsessão, que seria uma espécie, né, de tentação mais intensa, né, a vexação e infestação, a gente pode concluir que não é objeto da revelação e doutrina da igreja a existência desses fenômenos como causados pelo demônio. Né? Não há. Existem uma porção de fenômenos psíquicos que explicam estes supostos fenômenos. Tais fenômenos não possuem fundamento bíblico e nem no magistério oficial da igreja. Não é doutrina da igreja. Parece que tem fundamento muito mais em alguns fenômenos que não sabiam explicar e atribuíram ao demônio, muito mais por influências culturais do que fundamentado na escritura e na revelação. A causa de tais fenômenos, repito, tem explicação psíquica e parapsicológica. A ideia de ação extraordinária do demônio com o fenômeno de obsessão, vexação e infestação não tem base e fundamento para se sustentar como um tipo de classificação de supostos fenômenos diabólicos. Né? Não tem. Bem,
ainda fica e continua em questão a possessão, a chamada possessão diabólica. Já comentamos alguns aspectos, né, da possessão, por exemplo, os chamados sinais da possessão nós já comentamos em vídeos anteriores e continuamos também com outros vídeos analisando talvez alguns casos, alguns fenômenos e continuando a fazer algumas considerações sobre a suposta possessão demoníaca. Lembrando, de novo, que, e é interessante afirmar isso, a Igreja oficialmente nunca reconheceu um caso sequer como de fato e comprovadamente sendo possessão demoníaca. A Igreja, de certa forma, silencia sobre isso. Ela autoriza os exorcistas que, tendo eles uma certeza moral, portanto subjetiva, possam rezar pelas pessoas. Mas a Igreja mesmo nunca afirmou que, de fato, um caso é comprovadamente ação do demônio. Isso é interessante de se pensar. A Igreja reconhece milagres por obra de Deus, mas não reconhece um caso sequer como, de fato, ação do demônio. Por que será? É isso que também a gente vai aprofundando. E a própria Igreja o fez ao longo dos séculos, né? Aprendendo, percebendo algumas coisas, reduzindo a ação dos exorcistas, porque, de fato, inclusive isso nunca fez parte da revelação divina, da doutrina, do corpo de doutrina da Igreja. É uma questão, vamos dizer assim, uma questão até mesmo sem importância no sentido de que não faz parte do depósito de fé da Igreja estas questões, né? Elas são indiferentes ao caminho de fé do cristão, né? Se o demônio possui ou não alguém, isso não muda nada todo o corpo de doutrina da Igreja. E essa questão em si não faz parte da doutrina da Igreja. O que nós temos visto, estudando a Escritura e o próprio magistério da Igreja, uma afirmação categórica é a ação do demônio tentar, a dimensão da tentação e do mistério da iniquidade. Ponto. Agora, com relação às supostas ações físicas do demônio e mesmo possessão, há uma certa ambiguidade, né, que faz com que a Igreja nunca tenha afirmado categoricamente como doutrina as questões relacionadas a isso, né? Então isso é muito interessante. Bem, mas nós paramos por aqui este vídeo, vamos continuar a refletir alguns aspectos, né, sobre demonologia, a questão da possessão, mas aqui encerramos o estudo da chamada ação extraordinária do demônio enquanto fenômeno de obsessão, vexação e infestação, continuando, como disse, a refletir ainda alguns aspectos da chamada possessão. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando no curso O Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos.